Este é mais um momento para explicação da palavra de Deus. O tema central para a nossa reflexão está no livro de Gálatas, capítulo 1. O tema central que nós consideramos para esse capítulo é: cuide da sua alma. Paulo começa essa carta aos Gálatas dizendo que apóstolo não por parte de homens nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele não começa essa carta com mais demais, trazendo uma saudação para a igreja, porque Paulo ele estava sendo contestado pelos judaizantes sobre o seu apostolado. Estavam dizendo que os apóstolos verdadeiros eram aqueles que tiveram com Jesus. E Paulo não esteve caminhando com Jesus. Mas Paulo começa enfatizando a defesa do seu apostolado. Porque ele diz que não foi homens, mas foi por intermédio do próprio Jesus que ele se tornou apóstolo. Mas o fato é que ele vai dizer que esse Jesus que ele prega foi aquele que entregou a si mesmo voluntariamente pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso segundo a vontade do seu Pai. Mas o fato é que Paulo, na sua primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, ele foi para a região da Galácia, que envolveu ali 4 cidades, Galácia do Sul. E ali envolveram 4 cidades: Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Essas 4 cidades, possivelmente, Paulo implantou igrejas. E Paulo, nessas cidades, Paulo vai falar do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, aquele homem que era legalista, defendia a lei, ele agora entende que a salvação se dá pela fé em Jesus. Que a lei servia apenas de árvore, de tutor para chegar a Jesus. Então Paulo vai defender que não há mais necessidade da lei para a salvação. Apenas a fé em Jesus Cristo. Mas ele diz: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. Surgiram lá na Galácia, depois que Paulo saiu de lá com Barnabé, os judaizantes, que eram judeus, cristãos judeus, judeus convertidos ao cristianismo. Mas esses judaizantes entendiam que os gentios precisavam praticar o judaísmo, passar os gentios precisam passar pelo judaísmo para que fossem circuncidados, obedecessem o sábado e também a questão da alimentação. Então havia 2 maneiras para a salvação. Primeiro, era a fé em Jesus, mas também era necessário que eles também praticassem o judaísmo, a circuncisão, a alimentação. E aquele que os judaizantes pregavam. Mas Paulo ele está dizendo que não precisava mais disso. O qual não há outro, senão que algum que vos perturbe e queira perverter o evangelho de Cristo. Nós sabemos que a circuncisão foi resolvida no Concílio de Jerusalém.
Mas quando Paulo ele vai para a região da Galácia, ainda não havia a questão do concílio, havia ainda o concílio, quando naquele concílio foi resolvido esse problema, que a circuncisão não tinha mais nenhum sentido para a salvação. Então, Paulo está preocupado com a salvação das pessoas. Paulo está preocupado que cada um devia cuidar da sua alma, porque Paulo tinha essa consciência que depois da morte, aonde corre que levamos é a alma, ou ela vai para um lugar de gozo ou de sofrimento. Então Paulo ele primava, cuide da sua alma, coloque a sua fé em Jesus Cristo. Não há mais sentido. A lei foi cumprida por Jesus na cruz. Mas ele vai dizer que, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja nada, seja maldito. Ou seja, se alguém está pregando alguma coisa diferente do que Paulo pregou, que era a salvação pela fé em Jesus Cristo, que é o único caminho para nos livrar do pecado, é através de Jesus Cristo. E aqueles que chegaram, que estavam pregando coisas diferentes do que Paulo pregava, seja nada, seja maldito. Nos dias de hoje, meus irmãos, surgiram muitos profetisas, muitos livros que muitas vezes utilizam como referência e deixando a Bíblia de lado. Mas a própria palavra de Deus diz que a Bíblia foi fechada, ela está encerrada. Tudo que nós precisamos está contido na Bíblia. Não tem mais nada fora da Bíblia, tradições, livros, de ninguém, de profetisa, de apóstolo, que não existe mais apóstolo no dia de hoje. Tudo isso é maldito, é anátema. Ele vai dizer assim, como já dissemos agora a respeito, se alguém vos prega o evangelho, que além daquele que eu preguei, seja maldito. Paulo é muito claro com aquela igreja. Paulo manda essa carta para essas igrejas da Galácia, essas 4 cidades onde Paulo plantou a igreja, porque o povo estava sendo conduzido, sendo persuadido a entender que a salvação precisava da fé e das obras da lei. E Paulo está dizendo que não, que as obras da lei não salvam ninguém. Quem salva é a fé em Jesus. E ele vai dizer, porventura procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar ao homem? Se agradasse ainda ao homem, não seria servo de Cristo. Paulo está falando a verdade que Jesus ensinou. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E Paulo pregava arrependimento e fé. Ninguém vai ter salvação neste mundo se arrependimento e fé. E arrependimento e fé são atos livres do homem. O dom da fé é produzido no homem pelo Espírito Santo, mas a fé e arrependimento é do próprio homem. Então, por isso que nós cremos que a participação do homem na sua salvação, sim, tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Fato-vos, porém, saber que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi do homem, mas mediante a revelação de Cristo Jesus. Mais uma vez aqui ele está defendendo o seu apostolado,
porque eles não acreditavam em Paulo. Eles estavam criticando Paulo, que Paulo não tinha condições de ser apóstolo, porque ele não tinha estado com Jesus e nem tinha recebido daqueles que estavam com Jesus, os apóstolos que eles consideravam verdadeiros, nenhuma informação. E Paulo mais uma vez está reafirmando que ele recebeu diretamente de Jesus. Só que nós sabemos, meus irmãos, que Paulo tinha um conhecimento muito grande da Torá, porque Paulo foi discípulo de Gamaliel. Era um estudioso, né, um homem do Sinédrio. Mas no momento que Paulo tem essa consciência que a lei não salva, e Paulo coloca agora a sua fé em Jesus Cristo, tudo muda e fica mais falso, porque Paulo era um homem estudioso. Ele já tinha os conhecimentos necessários da palavra de Deus. E na minha nação, quando no judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade sendo extremamente zeloso nas tradições do meu país. Ele está dizendo que ele era uma pessoa jovem, mas ele era muito zeloso pela lei. Ele chegava ao ponto de ser um fanático. Paulo era um fanático, porque ele chegou a perseguir o povo, aqueles que criam na fé em Jesus para a salvação. Mas Paulo, quando ele teve aquele encontro com Jesus, muda a história. E eu sempre digo, quando nós conhecemos a Jesus, quando temos um encontro com Jesus, tudo muda a nossa vida. Tudo passa a ser diferente, porque nós passamos a ter novidade de vida. Quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Quando o nosso espírito humano recebe o Espírito de Deus, a lei não tem nada a ver mais com a salvação. Ela nunca foi objeto de salvação. A lei se cumpriu através de Jesus na cruz. E aí o Espírito Santo agora é o guia da nossa vida. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, sem demora. Não consultei carne e sangue. Aqui fica bem claro que antes da fundação do mundo, antes que a matéria existisse, por presciência, Deus já sabia quem ia crer em Jesus Cristo e ia perseverar até o fim. Porque Deus, ele tem duas situações. Alguns dizem que ele elegeu alguns para salvação e outros para perdição. Mas qual foi o critério que Deus usou para isso? Para colocar uma pessoa para salvação e outra para perdição? O critério, meus irmãos, é a onisciência dele. Deus já, antes da fundação do mundo, já sabia que aqueles que iam crer em Jesus iam permanecer firmes até o fim. E esses são os eleitos de Deus, aqueles que ele colocou o nome no livro da vida. E uma vez colocado no nome no livro da vida, não apaga, porque ele tem consciência que aqueles vão perseverar até o fim, serão salvos. Mas aqueles que não vão perseverar, que não vão crer em Jesus, esses que vão ser condenados à morte eterna. Jesus, o próprio Deus, já sabia disso antes da fundação do mundo. É o que Paulo está dizendo aqui. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a região da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Quando Saulo se converte, e agora passa a ser Paulo, ele sai lá de Damasco e vai para a Arábia, e depois volta para Damasco. Ele não teve nenhum contato naquele momento com os apóstolos, porque ele teve um contato diretamente com Jesus. Ele defende o seu apostolado. A defesa do seu apostolado é porque ele teve um encontro com Jesus.
Ele sabe que agora a salvação se dá pela fé em Jesus. Recebemos a graça de Deus pela fé em Jesus. E a morte de Jesus na cruz nos trouxe a graça salvadora como o fundamento da salvação. A salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. A graça é o fundamento da salvação. Mas ele, decorrido 3 anos, então subiu para Jerusalém para avistar-se com Cefas. Cefas aqui, a grega, é Pedro. Permaneci com ele 15 dias. Agora sim, ele está afirmando que ficou com Pedro durante 15 dias. E não viu outro dos apóstolos. Só viu Pedro, e senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. E depois que ele esteve com Pedro, ele deve ter conversado acerca da pregação da palavra, deve ter havido um nivelamento entre eles, que não houve nenhuma contenda, e fui para a região da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo, porque os apóstolos já estavam pregando lá naqueles locais. E ele conclui o capítulo dizendo: ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir, e glorificava a Deus a meu respeito. Ou seja, eles sabiam que aquele homem, Paulo, Saulo, que agora é Paulo, ele perseguia o povo de Deus, e agora ele prega a fé. Porque ele agora é um convertido, ele agora é um homem que conhece a palavra de Deus verdadeira. Ele sabe que as obras da lei não salvam, que a salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Então Paulo, ele nesse primeiro capítulo de Gálatas, ele defende o seu apostolado, ele contraria os judaizantes, que defendiam que a salvação se dava pela fé em Jesus, os cristãos se convertiam ao judaísmo, e que eles queriam que esses cristãos que se convertessem continuassem ainda praticando a circuncisão, praticando ainda, obedecendo o sábado e a questão da alimentação. E Paulo está dizendo que não, que a salvação é apenas pela fé em Jesus Cristo. Então, isso é o que Paulo prega neste primeiro capítulo de Gálatas. Que Deus continue nos abençoando.